voltei, meus amigos, sejam muito bem-vindos para o terceiro vídeo do Veda, que é vídeo todo dia esse mês. Então é muito importante que você engaje com o like, um comentário e enviando esse vídeo para alguém que também vai gostar, pois dá muito trabalho e é claro que preciso de retorno para eu ter uma ideia se eu vou continuar com isso ou se vale a pena, quem sabe, aumentar a quantidade de vídeos por semana, pois atualmente eu costumo postar 2 vídeos por semana. Esse mês é um diferencial para ser algo experimental e depois trazer um diagnóstico para ver o que vale a pena ser feito e o que não vale a pena ser feito. Outra coisa que eu também gostaria de saber é ideias para decorar esse lado do meu cenário. Como vocês estão vendo, por enquanto ainda está vazia, exceto por uma leve baguncinha aqui que a gente deixa em off, na melhor das hipóteses, mas é importante a opinião de vocês, saber o que ficaria bonito aqui, por exemplo, além de coisas relacionadas ao tema do vídeo, que é a Bookshelf Tour atualizado de 2025. Primeiramente, essa estante tem 3 nichos e eles até são bem altos. Se você assistiu o vídeo de Bookshelf Tour anteriormente, você vai ver que os nichos eram praticamente, talvez até exatamente, a metade de cada um desses aqui. Então cabiam só os livros pequenininhos como esses, por exemplo. E ainda assim era bem difícil de fazer encaixar. Então essa é a vantagem, apesar de não serem tantos nichos, mas até que é um bom espaço. Porém, para mim, vocês sabem, isso não é uma grande relevância, porque não tem muita coisa aqui. Como vocês sabem, eu estou me desfazendo deles. Não todos. Bom, vamos começar pelo nicho de baixo, que eu já logo estou pensando em mudar ele, na verdade, para o de cima primeiro, que ainda está vazio. Eu imagino que vai aparecer melhor nos vídeos. Como eu falei, eu ainda estou decidindo o cenário. Aquela mesinha ainda não tem nada por enquanto. Nada relevante e bonito para mostrar. Bom, agora sim. O primeiro livro que temos aqui em cima é da editora Penguin, uma editora que eu falei sobre ela no livro sobre por que os livros estão tão caros no Brasil. É um tema muito legal que eu gostaria que vocês assistissem. Por incrível que pareça, me surpreendeu com o resultado. Aparentemente atraiu bastante de vocês também. Ele é um livro de biblioteca bem antigo, então ele não foi muito um bom exemplo da editora Penguin naquele vídeo, porque a editora mudou, obviamente, de tempos para cá. Inclusive, eu adoro um canal que se chama Bruna e Livros, que ele fala sobre curiosidades sobre editoras e autores, e é tudo muito legal de saber. Talvez vocês tenham reparado que não está em português, está em inglês, não porque é um livro que foi feito no Brasil. Ele é um livro que foi trazido de outro lugar. Eu não sei se Inglaterra, Estados Unidos ou até mesmo outro país além desses. Acho que vocês também sabem que o Shakespeare escrevia peças de teatro. Então a diagramação dentro desse livro é diferente e além dele ser pequenininho, vamos comparar aqui. Ela também é bem fluida por causa disso. A diagramação é o jeito que o texto está escrito na página. Aqui está um exemplo. Então nós temos aqui o nome da personagem que vai falar e a fala embaixo. Aqui também o nome da personagem e a fala embaixo. É uma diagramação diferente que, além de ser teatro, então praticamente só tem diálogo, o que já é muito fluido para qualquer livro ter bastante diálogo, o texto também é escrito diferente, ó, com bastante espaço, então as páginas vão voando. Naquele vídeo não seria bom usar esse livro como exemplo, porque ele é um livro muito antigo, vocês estão vendo? Tem algumas páginas que naturalmente estão se desprendendo, porque ele é um livro colado e não costurado. Então, geralmente esses livros eles tendem a deixar as páginas cair mais cedo. O próximo também é um livro de teatro e também em inglês, mas nesse caso é da editora Oxford. Sim, gente, a faculdade Oxford, lá da Inglaterra. Se chama Sherlock Holmes Two Plays porque é sobre o detetive famoso do Sir Arthur Conan Doyle e temos 2 peças de teatro aqui dentro. É um livro muito curto. Eu já li esse e eu posso dizer para vocês que não são histórias muito desenvolvidas,
É um pouco previsível, sim, porque não temos muitas páginas para desenvolver as personagens e o mistério. Além de que é um livro do século XIX, então muitas coisas naquela época eram disruptivas, mas hoje em dia, quando você lê, não são tão inovadoras assim. Para terminar esse nicho, a gente tem o box de Arsène Lupin, como está escrito ali na capa, são 7 volumes. Ao todo, gente, tem 22 volumes. É muita coisa, né? E para variar, eu já li boa parte desse box e as histórias não necessariamente estão em ordem cronológica. O porquê, eu não sei. E pelo visto tem história faltando, porque só tem lançados 21 livros aqui no Brasil pelo mesmo selo, né? Que é da Príncipes, da editora Ciranda Cultural. São 3 boxes do mesmo jeitinho desse, né? Só mudam as cores, as estampas, também com 7 volumes cada, e vem com brindes. Aqui é a parte da abertura que você pega os livros. Ele não é um box tão rígido, ele é um box mais maleável. Aqui tá na ordem em que vem no box, não necessariamente é cronológica, porque às vezes dentro do próprio livro uma história, um capítulo se passa mais para frente do que outro, porém não atrapalha, porque são casos isolados. É como se fosse Sherlock Holmes, só que a perspectiva contrária. O Sherlock Holmes é o detetive, já o Arsène Lupin é o criminoso, ele é o ladrão, ao contrário do Sherlock Holmes. Inclusive, eles se enfrentam em alguns dos livros. Só que o autor, por direitos autorais, e gente, os direitos autorais de Sherlock Holmes são bem rígidos, tá? Já teve casos, se eu não me engano, até com a Netflix, que deu problema. Eles não deixam passar, tá? O autor, por causa disso, teve que mudar um pouco o nome do Sherlock Holmes. Aqui a gente vê o primeiro volume, que é o Ladrão de Casaca, e aqui o segundo já começa a focar um pouco no Sherlock Holmes. Só que vocês estão vendo que está escrito Sherlock Holmes. E isso é proposital para não pegar direitos autorais, mas eu achei que o autor perdeu uma grande oportunidade, já que está escrito her, que traduzindo é ela, de colocar como uma personagem feminina, já que ele precisou mudar a personagem para não pegar direitos autorais. O Maurice Leblanc, que é o autor, poderia também ter mudado muito mais a personagem. Quem sabe colocar uma detetive mulher, não é mesmo? Mas vamos lembrar que esse livro é do século XX, ele é francês originalmente, então naquele tempo talvez nem se passou pela cabeça do moço de escrever de uma maneira mais interessante. Todos os que eu li, além desses dois que eu já citei, foram A Agulha Oca, né? Arsène Lupin e a Agulha Oca, Arsène Lupin e a Rolha de Cristal. Esse daqui eu não lembro se eu cheguei a terminar, mas eu imagino que sim. E um dia vocês ainda vão me ver lendo o box todo, fica aí o spoiler. Então aguardem, porque esse livro logo logo vai chegar. E agora eu vou mostrar um por um para vocês. Esse é o primeiro livro e todas as ilustrações seguem esse modelo aqui de formato humano, vamos dizer. Como eu falei para vocês, esse box, ó, ele não é o chamado box hardcover, que é bem mais rígido e mais estruturado. Esse daqui ele é só para ficar em volta e colocar todos os livros juntos mesmo. São livros bonitos, eu considero, e que quando você manuseia, eles são leves e fáceis de abrir, porque tem livros que é uma dificuldade para você abrir e, além disso, para você ler. Texto integral traduzido do original em francês. Isso aqui é muito bom quando a gente compra um livro que é original de outra língua. É interessante saber se ele é traduzido direto da língua original ou não, porque isso sim influencia, gente. Por incrível que pareça, a tradução acabam se perdendo informações. Então, quanto mais tradução tem, menos informação real e verdadeira também tem. Esse livro verde-limão também eu acho bem bonito, mas ele tem combinação com roxo. Eu ainda não cheguei nesse, eu acho que eu ia começar esse, mas não rolou. Tô animada. Porque o título, As Confissões de Arsène Lupin, pelo que eu já li dele, me interessa bastante. Eu fico bem curiosa para saber o que é que ele tem a confessar. Arsène Lupin e o Estilhaço de Obos. Esse rosa aqui eu também acho bem bonito.
Arsène Lupin e o Triângulo de Ouro. Agora, o 360 do box, essa é a parte da frente, essa é a parte de trás, esse é o outro lado. E essas ilustrações, algumas têm em algumas capas. Por exemplo, essa é aqui no quarto livro, A Rolha de Cristal. Essa daqui é no primeiro livro, Ladrão de Casaca. A parte de cima não tem nada escrito, nem nenhuma ilustração, e a parte de dentro é branca. Agora sim, vamos subir de andar para o segundo nicho e temos a TVzinha com o meu reflexo. Oi! Aqui é a janela que ilumina os vídeos. Bom, vamos para os livros então. Desse lado nós temos 7 livros. Todos eles são bem pequenininhos, o menorzinho é esse aqui. Vamos começar por ele então. Que é do Luigi Pirandello e se chama O Falecido Mattia Pascal. Ele é parecido com o mesmo esquema da Oxford, aquele livro do Sherlock Holmes Two Place. Ele também é de uma editora dentro de uma universidade, nesse caso a editora Unesp. E é bem lindo esse livro, ele tem uma textura que lembra tecido, mas é papel. E tem esse desenho aqui retrô, que eu adoro ilustração desse jeito, que parece ser feita com caneta tinteiro, né? Caneta de pena. Esse daqui é da coleção Clássicos da Literatura Unesp. Eu imagino que eles tenham outra coleção também. Ele não é um livro tão longo, eu acho que ele tem 300 páginas. Eu comecei a ler, estava gostando dele. Ele tem cara de que vai ser um livro que vai ter uma ótima reflexão, e eu amo livro assim. Por exemplo, algo parecido com O Médico e o Monstro, mas não tem nada de monstro aqui. Eu me refiro à reflexão final. Já que eu comecei por O Falecido Mattia Pascal, vamos então do meio para a borda aqui. O próximo, ele tá de ponta cabeça porque eu quis virar todas as lombadas para o mesmo lado para facilitar encontrar os livros. Chama Tráfico de Anjos e é do Luiz Puntel. Eu acho que deve ser nacional, é da editora Ática. E eu acho que é um livro infanto-juvenil. Eu acho que é um livro policial também. Por incrível que pareça, tem bastante livro policial aqui. E, gente, eu não era muito fã, sabia? Eu não gostava. E esse aqui eu ganhei de uma amiga. O próximo, esse eu tenho certeza que é nacional. O Primeiro Amor de uma Camponesa, da Geisiana Campos. Eu ganhei esse livro por uma dinâmica que eu fiz de uma LC, que não foi desse, foi do livro As Correntes Obscuras da Luz, que tem um vlog de leitura aqui nesse canal. Ele me lembra, é claro, né, gente, Orgulho e Preconceito. Geralmente os livros de épocas têm uma capa nesse estilo, com bastante flores. É da editora Novo Século e aqui tem um selo escrito Talentos da Literatura Brasileira, então eu imagino que seja uma coleção só de livros nacionais. Ele tem mais ou menos 200 páginas e eu pretendo ler ele bem em breve, porque eu acabei de ler um livro de romance e eu gostei. Então eu vou aproveitar a vibe, porque como eu não sou muito fã, é melhor aproveitar o embalo. Em seguida temos O Diário de Clarinha, que é do César Braga Said. Pelo que eu entendi, a editora se chama Edições Celd e ele tem alguns post-its aqui. Ele tem algumas ilustrações, porque é um livro infantil, é para criança, mas é um livro provavelmente escrito por um autor espírita, eu imagino, e tem um pouco sobre isso aqui. Na época eu não queria ler, porque eu não tenho religião, então, né, para mim não seria uma coisa muito do meu interesse. Vamos agora então para Animais Fantásticos e Onde Habitam, o roteiro original. Ele tem uma jacket que não é nada demais, na verdade, ela é uma jacket com textura soft touch que quase ninguém gosta. E eu tirei ela, guardei, porém na mudança eu não trouxe. Agora, a hardcover, que é a capa dura aqui, ela tem textura de tecido. Mas eu não tenho certeza se é mesmo tecido ou se é um papel, mas é uma textura muito boa, parecida com o livro O Falecido Mattia Pascal. Como vocês veem, aqui ó, só tem um símbolo, que é um dos animais da história, os Animais Fantásticos, que eu não lembro, mas me parece uma tupeira aqui. Na parte de trás não tem nada, é liso.
Na lombada, temos hot stamp, que é do mesmo jeito que estava escrito na hardcover. Vocês já sabem que é a autora, né? É da editora Rocco. A autora, nem vou falar o nome, que não tem nem necessidade, que a gente não curte muito a diva. Aqui no recorte das páginas tem essas coisinhas aqui dobradas, porque tinha post-it do mesmo jeito que tinha no livro Diário de Clarinha. Porém, eu dobrei para não ficar solto, sabe? Para não ficar pendurado como estava naquele livro. E por que que tem esses post-its? Esse livro eu uso para estudar. Vocês estão vendo que a diagramação dele também é diferente. Não é de teatro, tá? É um pouco parecida. Também tem aqui o nome da personagem e a fala embaixo. Mas vocês estão vendo que no teatro era pro lado aqui, ó. No canto o nome da personagem. Aqui é no meio, a fala também é no meio. Porque esse também é roteiro, como falou, roteiro original. Mas é roteiro de filme. Porque tem o filme de Animais Fantásticos e Onde Habitam, e esse aqui é o livro com o texto de roteiro, não é o texto narrativo. Eu imagino que tenha o texto em prosa naquele box da Biblioteca de Hogwarts, acho que é o nome, que também tem Beetle o Bardo, tem um outro livro também junto que eu acho que é Quadribol através dos séculos. Eu acho que naquele box deve ser a formatação em prosa. Esse aqui tem outras coisas também. Além de personagem em fala, a gente tem cabeçalho, por exemplo, aqui quando começa uma cena 29, exterior da igreja da Segunda Salem, no quintal, né, dessa igreja durante o dia. Isso aqui são coisas que você tem que colocar para fazer um roteiro de cinema. Chastity sai da igreja e toca um grande sino de jantar. Isso aqui é a descrição de cena. Também é obrigatório que esteja num roteiro. Ele é um livro muito rápido, como eu falei, de ler, caso você queira só ler mesmo. Agora, se você usa para estudar, aí você vai ter um ritmo de leitura comum, porque as páginas elas passam muito rápido, porém eu costumo fazer anotação nesse livro aqui. Os dois últimos desse lado da TVzinha são dois livros da Clarice Lispector, Um Sopro de Vida e O Lustre. Eu vou tirar os dois de uma vez e vou mostrar por dentro só um, porque eles são iguais. Também são da editora Rocco, como o livro anterior. A capa é soft touch, coisa que eu não curti muito. Olha que legal minha mochila ali, gente. Como eu falei, eu ainda tô no processo de arrumar o cenário. Então, sim, ainda está bagunça. Esse livro, eu gravei um vlog falando como foi a compra dele e que aconteceu uma pequena decepção, mas eu não vou mostrar aqui, porque eu nem me lembro se eu cheguei a postar esse vlog ainda ou não. Então, se for o caso de spoiler, eu prefiro não falar. Aqui a lombada. E aqui eu vou mostrar do outro livro a parte de trás. A parte de trás sempre tem uma fotografia da Clarice, mas depende. Depende da época em que ela escreveu o livro. Essa época foi um dos primeiros romances dela, então ela tá bem jovem. Agora, no próximo livro, ela já tá mais velha, porque quando ela escreveu já tinham passado-se vários anos. As lombadas são sempre pretas, mas o título depende da cor que tá na capa. Essa é amarela, essa aqui é bege. As capas, por falar nisso, são pinturas que a Clarice Lispector fez ao longo da vida, porque ela não era só escritora, ela também era artista plástica, eu acho que é assim que se chama. Essa é a outra capa. É muito interessante o recorte que eles fizeram da pintura, porque a pintura não é desse jeito aqui. Se eu não me engano, ela é virada assim, ou talvez o outro lado, mas foi bem interessante o take, vamos dizer, o recorte que eles escolheram. Vou mostrar aqui para vocês na orelha, que é uma grande orelha, né, de livro. Isso aqui ajuda a preservar, eu já falei sobre isso para vocês naquele mesmo vídeo, terceira vez citando ele, mas ele é um vídeo realmente muito importante, porque os livros estão tão caros. Assim é a pintura original, estão vendo? Essas velas aqui, por exemplo, do lado não são mostradas, são pegas só essa parte aqui. Aqui é falado quando ela pintou e tal, tem informações sobre a obra. Ela geralmente pintava com óleo sobre madeira. A parte de dentro, a diagramação é desse jeito. Ela é uma diagramação mais em bloco aqui, que é um pouco difícil de ler, porém,
não é culpa nem da editora, é porque a Clarice escrevia de supetão, assim, de uma vez. As coisas é o jeito de escrever dela. Então é comum, independente da diagramação, provavelmente vai ficar bastante em bloco, assim, um retângulo, um grande retângulo. Aqui vocês estão vendo onde está escrito o número da página. Os dois livros são iguais por dentro, o que muda é a parte de fora. Esses dois são da edição comemorativa de 100 anos de Clarice Lispector. Não, infelizmente ela não fez 100 anos. Ela faleceu quando ela tinha 50 e pouco, eu acho, lá em 77. Assim, atravessando a TVzinha, o outro lado da estante, temos aqui 6 livros. Vamos começar também do centro para a extremidade. Esse também está de ponta cabeça, que são Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro eu já li inteiro, tem várias anotações. Eu também mostrei ele no vídeo que eu citei aqui já agora pela quarta vez. É da Taylor Jenkins Reid. Nesse caso aqui, o Hot Stamp é esse cor de rosa bem escuro, bem bonito. E é do selo Paralela. Ele também é aquele livro bem fácil de abrir, porque ele é bem molinho. Também é colado. E aqui estão, ó, por exemplo, algumas partes que eu grifei. Eu escolhi o color code errado, gente. Eu deveria ter escolhido grifar essas partes aqui em verde. Porém, eu já tinha feito a legenda, quando a gente escolhe uma cor e o significado dessa cor. Um livro que eu tenho dúvida se é nacional ou talvez seja original de língua espanhola é esse daqui, O Mistério dos Cinco Estrelas, do Marcos Rey. Tá escrito com Y, porque assim se escreve rei em espanhol. Então eu fico pensando se é daqui ou de outro lugar. Mas de qualquer modo, também é um livro de suspense, mistério, policial, tá até no título mesmo representando bem. E é um livro que eu li há muito tempo atrás. Não sei se li inteiro, porque foi com a escola. E eu não era tão fã de narrativa policial na época. Até hoje não é o meu gênero favorito. Mas hoje em dia eu até que curto bastante. As páginas são brancas por dentro, mas a diagramação é boa e o livro é curto. Criança, gente, geralmente não se incomoda, porque dificilmente já usa óculos, então não sente tanto incômodo. Além de que era LC e naquela época a gente tinha que ler alguns capítulos ou uma quantidade de página por semana e fazer um relatório, que na verdade era resumir esses capítulos ou quantidade de páginas e enviar para a professora, porque fazia parte da aula de leitura, era uma matéria específica só para isso. Então, desde sempre, vamos dizer, eu tô acostumada a fazer LCs. Vocês já fizeram alguma leitura coletiva? Comentem aqui embaixo. E caso não tenham feito, com qual livro adorariam fazer, pois é muito bom e gostariam que mais gente conhecesse. Tá gravando e agora é um livro que eu também tenho há muito tempo. Esse aqui eu acho que eu tenho desde os 10 anos de idade, porque se eu não me engano, eu ganhei no meu aniversário de 10 anos de idade. E ele tem aquele modo de anotação que eu fazia naquela época. Pelo visto, eu não sabia usar bem post-it, né? Mas eu gostava de anotar desde aquele tempo. Eu só tinha um pouco de dó de escrever em cima da própria página, de grifar e tal, então eu usava post-its muito grandes para falar às vezes coisas, né, banais, coisas bobinhas. Esse aqui é o segundo livro da Kefra Bookman, até onde eu sei. O primeiro é aquele de capa laranja, que é parecida à Pose, né? Que inclusive eu já li, mas aquele é focado em falar uma biografia da vida dela até aquele momento. Já esse daqui, que foi lançado depois, é focado em falar sobre a profissão, a vida profissional, inclusive dar dicas para pessoas que queriam seguir a mesma profissão, que é youtuber. E naquela época, gente, eu já queria. Então a pessoa que me deu esse livro foi muito inteligente, foi sagaz na hora de escolher o presente. Eu lembro que eu já amei e hoje em dia eu volto a ler esse livro. Praticamente todo ano eu volto para rever as coisas, as dicas, se elas ainda fazem sentido no dia de hoje. Ele é do selo Paralela. Já vê que tem uma anotação realmente muito relevante, gente. Muito conteúdo e reflexão. What? Acho que essa anotação específica foi de uma época que eu tava criticando e cancelando tudo, gente, na pandemia.
Acho que todo mundo já teve a sua fase milituda, principalmente na pandemia, porque as pessoas ficaram em casa, então vários assuntos que não eram falados vieram à tona, mas faz parte, né? Agora, em seguida, temos Quincas Borba. Vocês estão vendo que os temas dos livros, agora que tá no final, né? Mas realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Eu organizei mais por tamanho. Aqui são os maiores. E ali, vocês repararam que é um pouquinho menor, ó, tá vendo? É daquele modelinho menor que eu gosto. E a TV para separar, porque não tem tanto livro em si para preencher. Bom, Quincas Borba é do Machado de Assis, que é um autor muito importante para a literatura brasileira, e eu comprei porque eu sabia que no futuro poderia ser um dos livros que cairia no Enem ou outros vestibulares. Aqui, inclusive, tem um questionário que é justamente para quem é estudante fazer uma revisãozinha para ver se realmente entendeu a narrativa, porque não é só sobre o que acontece, é sobre o que acontecia também no mundo real. Muito do mundo real era criticado nas histórias fictícias. Então é para você entender se você pegou a reflexão do autor com o contexto histórico da época, que, se eu não me engano, era século XIX. Ele é do selo Príncipes, da Ciranda Cultural, assim como o box de Arsène Lupin. Então, dentro é do mesmo estilo, por isso eu não vou mostrar. Eu ainda não li, gente, até que faz bastante tempo que eu comprei. Eu acho que eu tinha uns 15 anos. Eu até já fiz Enem, vestibular, mas vou fazer de novo, e dessa vez eu vou ler. Eu não li porque eu queria ter vários livros do Machado de Assis, inclusive alguns livros que se interligam com esse daqui primeiro. Um livro aqui que não é biografia, apesar de parecer, se eu não me engano, é ficção histórica ou ficção biográfica, se é que isso existe, sobre a Frida Kahlo. Então, se eu não me engano, nem tudo que vai estar aqui aconteceu. E ele é da Tag, gente, que é aquele, acho que se chama clube de assinatura, que você faz a assinatura e recebe por correio, numa caixa, geralmente com brindes, mensalmente algum ou alguns livros. E a editora é a Tordesilhas. Ele tem essa cinta aqui na frente, mas a estampa atrás é a mesma, só não é rosa, né? Com fundo bege, como no resto aqui. Associada a Tag Inéditos. Ah, isso é porque alguns serviços de assinatura têm alguma categoria que se chama curadoria, que significa que pessoas importantes ou especialistas que escolheram aquela leitura. Então você não vai estar recebendo qualquer coisa na sua casa só para falar que recebeu. É um livro realmente indicado e que provavelmente vai ter muita qualidade. Agora sim, temos uma autobiografia. Não é a capa desse jeito, né? Ela tem uma jacket, mas eu não trouxe na mudança. Muita coisa eu deixei para trás, o que eu trouxe foi tipo roupa. Foi isso, basicamente. Além do meu corpo, eu trouxe a roupa para vestir ele, né? Atrás é a mesma coisa. O diferencial na hardcover é a lombada, que tem um hot stamp rosa metálico. É bem bonito. Na parte de dentro, eu já mostrei ele para vocês no vídeo sobre por que os livros estão tão caros. Então, eu indico você ver, caso você queira saber como é. E é interessante porque esse livro não é do Brasil, ele é um livro importado da Inglaterra. Eu imagino que esse livro diz coisas muito importantes para a gente entender até o movimento Free Britney, porque aquele movimento foi necessário na vida da cantora, o que aconteceu para ela precisar de algo do tipo. E eu, por exemplo, não sou fã, mas eu fiquei muito interessada quando lançou em outubro de 2023. O último livro que eu ainda não mostrei, porque nos primeiros takes desse vídeo eu ainda estava lendo, é Sua Alteza Real, e ele também é de biblioteca, como esses dois aqui. A editora é a Globo, e eu gostei desse livro. Ele tem 300 páginas assim, praticamente redondinho, é curto e é pequenininho. Vou comparar aqui com aqueles livros maiores. Ó, estão vendo? Sobra aí uns 2 dedos ainda de diferença. Então ele é rápido de ler e eu fiquei surpresa porque foi muito fluido também. Às vezes a quantidade de páginas é menor, mas o livro é muito denso. Agora, sobre a narrativa em si, eu achei que ela poderia ter desenvolvido melhor muitas coisas,
poderia ter tido um plot twist bem, assim, a autora tinha o queijo e a faca na mão, mas ela não quis ir por certo lado, criar uma reviravolta. Ela preferiu ficar de um jeito mais confortável e acabou que trouxe uma resolução de um certo mistério aí do livro muito aleatoriamente, muito fácil, sabe? Eu senti que foi muito fácil para a autora colocar uma resposta qualquer. Quem não gosta de spoiler, pula para a minutagem que vai estar aqui na tela. Eu não vou contar exatamente, mas é um jeito meio clichê de terminar um livro. Mas eu vi aqui que esse livro é de 2015. Então, tudo bem, né? Para a época era comum e eu acho importante, na verdade, ter final clichê, porque é difícil encontrar livros com protagonismo LGBT e quando você encontra, às vezes o final do livro é triste. E não é justo. Eles colocam alguma tragédia. Não é legal porque eu acho que a impressão que passa é que final feliz é só para quem é padrão, entre aspas, vamos dizer assim. Gente, esse foi o tour da minha bookshelf, a minha estante de 2025. A última por um bom tempo. Eu não sei quando vou poder mudar essa situação. Mas, bom, eu ainda estou feliz com ela e eu pretendo zerar tudo que tem aqui. Vai ser um ótimo desafio para fazer no Veda, para poder vender, e vocês sabem, aí eu vou migrar totalmente para o Kindle. Eu espero que vocês gostem não apenas desse vídeo, como do Veda em geral, e é muito importante que você expresse isso com o seu joinha. Por hoje é esse vídeo, mas amanhã temos o próximo. Até lá!